Por isso, o tema dessa mensagem hoje é o poder da ressurreição. Nesses 2 domingos que antecedem a Páscoa, nós queremos compartilhar, nós queremos que você cresça na revelação, não só da vida de Jesus, daquilo que Ele operou na terra, mas também da sua morte e da sua ressurreição, para que você fique sensível, preparado a essa obra redentora, a esse amor que te alcançou um dia e transformou toda a sua vida. Então preste atenção. O cristão, ele não teria fé se não fosse a ressurreição de Cristo. A ressurreição é o nosso chão, é o nosso fundamento, é o que nos diferencia de outras crenças. Nós servimos um Deus vivo. O túmulo de Jesus está vazio e por isso nós celebramos a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. O cristão não teria fé se não fosse a sua ressurreição. E a cada revelação que nós temos do sacrifício de Jesus e da sua importância, nós crescemos e entendemos que a obra de Cristo é perfeita e completa. A obra de Cristo é perfeita e completa na nossa vida. E essa obra redentora, ela nos alcançou, e por causa disso, nós chegamos à conclusão que o Calvário não foi em vão, a morte de Jesus não foi em vão. O Calvário, ele cumpriu o seu propósito, porque ele ecoou as gerações. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Aquilo que Jesus fez não ficou preso ou limitado somente no seu tempo, mas até hoje a obra redentora, o Calvário, ele é vivo, ele fala e ele salva o homem. Por isso, preste atenção, é tempo de consagração. É tempo de nós ficarmos sensíveis ao Espírito, à sua palavra. É tempo de nós acessarmos as promessas de Deus. É tempo de nós recebermos, sermos alvo do seu amor, mas também nós sermos instrumentos para levar esse amor para outras pessoas. Nós somos alvos das boas notícias de salvação, mas nós também somos chamados para sermos instrumentos, propagadores das boas novas do Evangelho de Jesus. A Páscoa, a cultura da Páscoa, a vida de Jesus, ela precisa ser crescente no nosso meio. A obra de Jesus, a entrega de Jesus, aquilo que Ele fez, que antecedeu a Páscoa, que antecedeu a sua morte e ressurreição, ela precisa ser ecoada e celebrada. Essa cultura ser fortalecida para que a mensagem da cruz, ela seja ecoada aos 4 ventos dessa terra. Sim, é tempo de nós entendermos isso, entendermos o nosso propósito. É tempo de nós nos tornarmos e sermos mais parecidos com Jesus. Paulo fala na carta de Filipenses, ele fala assim: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Embora ele sendo Deus, ele não considerou que ele deveria se apegar a essa posição, mas ele se esvaziou, vindo como servo, tornou-se semelhante a homens, e na forma humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o texto continua dizendo: mas Deus o exaltou sobre todas as coisas. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará, embaixo da terra, na terra e no céu, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que diz o texto de Filipenses, mas ele começa dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A grande questão da nossa vida é nós termos essa lente, esse filtro nos nossos dias. Será que a minha atitude tem sido a mesma atitude de Jesus? O mesmo esvaziar, o mesmo humilhar, o mesmo entregar,
o mesmo renunciar, o mesmo se dar. A lente o filtro da nossa vida, quando ele é feito a partir dessa ótica, essa cosmovisão, nós passamos a ter uma vida regida com muito mais sabedoria, com propósito e acertos. Nós diminuímos drasticamente os nossos erros, as nossas reações impulsivas, porque se nós pensarmos o que Jesus faria, ou se a minha atitude seria a mesma de Jesus, pode ter certeza que muitas das coisas que hoje fazemos, nós não faríamos mais. Jesus falaria o que nós falamos, Jesus conversaria o que conversamos, Jesus, ele sentaria nas mesas que nós sentamos. Qual seria a atitude de Jesus na sua vida? Qual seria a atitude de Jesus se você estivesse conversando com seus amigos? Qual seria a atitude de Jesus numa discussão? Qual seria a atitude de Jesus numa plataforma digital? Numa briga de ideais, de convicções? Qual seria a atitude de Jesus? O que Jesus faria? O que Jesus faria na minha casa? O que Jesus faria no meu casamento? O que Jesus faria na educação dos meus filhos? Essa sempre foi a cosmovisão que eu aprendi a ter na minha vida. Quando você começa a entender isso, você começa a entender que Jesus, ele se revela nos detalhes. Jesus, ele sempre se revelou nos detalhes, mas a pergunta é, será que eu também revelo Jesus nos detalhes da minha vida? Será que eu revelo Jesus na minha vida? O amor que se revela nos detalhes é o mesmo amor que eu revelo na minha vida? A Bíblia é clara, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Jesus, ele veio a essa terra e ele inaugurou o reino de Deus. Nos evangelhos, Jesus, ele sempre falava, é chegado o reino de Deus. Eu estou anunciando as boas novas do reino de Deus. Eu vim para pregar o reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado a partir de Jesus. Mas ele não só inaugura o reino, mas ele também demonstra. Ele revela com a sua vida. Ele mais do que inaugura, ele é um reflexo do reino de Deus em tudo que ele faz. Então, duas coisas são importantes a partir do exemplo de Jesus. Preste atenção. O nosso propósito é conhecer o reino e revelar o reino. Eu conheço Jesus e eu revelo Jesus. Eu conheço a sua verdade e eu revelo essa verdade. Eu entendo o que ele tem para mim e a partir desse entendimento eu começo a praticar e essa prática me leva a uma mudança de vida. E essa mudança de vida revela aquele que transformou o meu ser. Nunca foi sobre religião, mas sim sobre um relacionamento que é construído, que resulta numa missão de vida, que resulta num posicionamento, que resulta num propósito, que resulta numa mudança de rota e numa ótica diferente a partir desse entendimento. Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 20, aonde Paulo fala sobre esse poder da ressurreição. E aqui Paulo, ele diz assim: e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. O que o apóstolo Paulo estava dizendo nesse texto era que a mesma força poderosa que ressuscitou Jesus é a mesma força que age em mim e em você. O mesmo poder que fez o corpo morto de Jesus ressuscitar é o mesmo poder que opera naquele que crê.
Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo era esse poder, ele não parou em Jesus, mas esse poder é o poder que transforma a minha vida e a sua vida. É pelo poder da ressurreição que nós podemos ter uma nova vida. É pelo poder da ressurreição que nós somos transformados. É pelo poder da ressurreição que nós acessamos os milagres. Porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo, sim. Nós cremos nesse poder. A morte foi vencida. Paulo disse isso. A morte foi vencida. A morte já não tem mais domínio sobre nós. Que morte Paulo estava falando? A morte espiritual. Paulo estava dizendo assim, olha, quando o Cristo ressuscitou, a morte espiritual, ela foi derrotada. O texto diz, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. A morte foi vencida pela vitória da cruz. Essa é a nossa vitória, a vitória de Cristo, a nossa maior garantia, a garantia da nossa fé que Jesus ressuscitou. E o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, é o mesmo poder que opera em quem? Naquele que crê. É o mesmo poder que opera em mim e em você hoje. Ei, preste atenção, Deus te trouxe aqui para enraizar a tua fé. Deus te trouxe aqui para fundamentar uma base forte para você ser projetado para crer em coisas maiores. Hoje é dia de milagres. Hoje é dia de você acessar algo mais profundo, porque o poder que ressuscita da morte está aqui. Você crê nisso? Então preste atenção, em primeiro lugar, o poder da ressurreição, ele sustenta a minha fé. Só vive o poder da ressurreição quem tem fé. Só vive o poder da ressurreição quem crê. Só vive o poder da ressurreição quem permanece firme, alicerçado na fé. É isso que o apóstolo Paulo diz, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículos 21 ao 23, ele diz assim, olha, antes vocês estavam separados, e eram inimigos dele, por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora, ele os reconciliou, pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-lo diante dele, os santos, sem culpa e livres de toda acusação, desde que continuem, o que Paulo fala? Alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo estava dizendo assim, olha, desde que vocês continuem alicerçados, firmes na fé, desde que vocês não percam a esperança, vocês vão acessar algo sobrenatural, porque antes vocês estavam separados de Deus, essa era a condição, antes vocês estavam separados por causa do mau procedimento, por causa do coração corrompido, mas pela morte, pelo corpo físico e pela ressurreição de Cristo, hoje nós podemos acessar aquilo que Ele nos prometeu. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo era, sejam sempre fiéis, sejam sempre alicerçados na fé, porque vocês não servem um Deus morto, vocês servem um Deus vivo. E porque essa verdade, ela tem o poder de sustentar a tua convicção de fé, manter você firme em qualquer circunstância, no dia bom, no dia mau, Ele tem o nosso coração, na angústia ou na alegria, Ele tem o nosso coração, na saúde ou na doença, Ele tem o nosso coração, na abundância ou na falta, na pobreza ou na riqueza, independente das circunstâncias, Ele tem o nosso coração. O poder da ressurreição, a base da verdade que Jesus está vivo, ela tem o poder de sustentar a nossa convicção de fé. Agora preste atenção, sempre será pela fé.
Crer em Jesus é pela fé. Crer nas Escrituras é pela fé. A própria palavra diz que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela não é compreendida por sabedoria de homens. Não é compreendida pelo intelecto humano, mas pela revelação, pelo acesso à mente de Deus, pela sabedoria que vem do alto, pela fé. É pela fé que nós cremos em Jesus, é pela fé que nós cremos na palavra. A base da nossa fé é a ressurreição de Cristo. A base da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Jesus, ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa. O Cristo vivo, ele foi crucificado, ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou. Ei, a ressurreição, ela é a linha, ela é o nó que amarra toda a costura. Se você vai numa costureira, ela está fazendo uma roupa, ao terminar a sua costura, ela dá um nó no último ponto de toda aquela obra, porque aquele nó sustenta toda a costura. Se não for feito aquele nó, aquela costura se solta e a roupa se perde. A ressurreição é a ponta que amarra a nossa convicção de fé. Jesus está vivo. Tanto é essa convicção que Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando houve um questionamento da igreja de Corinto acerca da ressurreição, porque começou a se falar que a ressurreição dos mortos não existia. E aí Paulo, ele vem combater aquela mentira da seguinte forma, ele diz assim: olha, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha o que ele diz: é inútil a nossa pregação. É inútil, como também é inútil a fé que vocês têm. Porque a ressurreição é esse nó, é essa base que amarra todo o nosso fundamento. A ressurreição, Jesus estar vivo, é a base da nossa fé. Sim, é porque Ele está vivo, eu posso alcançar o impossível. É porque Ele está vivo, eu tenho fé para mudar de vida. Porque Ele está vivo, eu tenho fé para ver a minha família restaurada. Porque Ele está vivo, eu creio na conversão do meu filho. Porque Ele está vivo, eu creio na libertação dos meus amados. É porque Ele está vivo, eu posso crer em milagres. É porque Ele está vivo. A fé é a base de toda a nossa conversão. Como a própria palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a premissa. A fé é a base de tudo. E nós só podemos ter fé porque Jesus está vivo. O poder da ressurreição, ela sustenta a nossa fé. Agora preste atenção, eu e você somos responsáveis em viver o evangelho que Jesus viveu. O evangelho que Jesus pregou, o evangelho que Jesus demonstrou. E a fé é a ferramenta principal para acessar tudo que Ele já nos deu. Como diz Bill Johnson, a fé busca. A fé tem fome. A fé, ela tem coragem para acessar aquilo que está escondido. A fé, ela procura. A fé desperta em nós uma busca maior. A fé desperta em nós um lugar mais profundo. Mas como ter fé? A Bíblia entrega essa resposta. Ela diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Logo eu entendo que a fé é alimentada pela palavra de Deus. Agora, se a fé é alimentada pela palavra de Deus, outras notícias também alimentam outra coisa, como a nossa incredulidade. Então nós precisamos escolher nessa vida do que nós nos alimentamos.
o que nós deixamos o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos se alimentarem. Eu me lembro que quando nós estávamos vivendo a fase difícil da nossa vida acerca da nossa segunda filha que faleceu, no 5º mês de gestação, as notícias, elas começaram a ficar cada vez piores. Com 5 meses eu descobri que a minha filha tinha um problema grave no coração. Com 6 meses eu descobri que não era só um problema cardíaco, mas outros órgãos dela estavam comprometidos. Mas um pouco de tempo eu descobri que talvez a minha filha, ela tivesse uma síndrome rara. E a cada ida ao médico era como se eu perdesse um pouco mais do meu chão, do meu sustento. E a cada vez que eu saía do médico, eu precisava tomar uma decisão. A decisão que eu precisava tomar era de alimentar, de escolher aquilo que eu iria me alimentar a partir dali. E eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não vou procurar absolutamente nada. Eu não vou cavocar nenhuma informação na internet com notícias, no Google, qualquer coisa, que notícias ou imagens que vão alimentar a minha incredulidade e que vão pavimentar mais medo, mais insegurança e mais sofrimento. Eu escolho a partir de hoje depositar todas as minhas fichas na fé. Todas as minhas fichas no impossível, todas as minhas fichas em fazer a vontade de Deus. Qual foi o resultado disso, pastora? Ela viveu um milagre? Não, a minha filha faleceu. Mas eu me lembro que quando nós entramos no carro, depois de eu sair do hospital, eu estava no pós-operatório, nós entramos no carro, o Marcelo pegou a minha mão e ele fez a seguinte oração. Ele falou, Senhor, hoje se encerra um ciclo da nossa vida. E nesse ciclo nós entendemos que o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós continuamos enxergando a tua bondade, o teu amor e a tua fidelidade em todo o tempo. E quando ele fez essa oração, dentro de mim o Espírito falou com tanta clareza, ele disse, você saiu com a vitória em suas mãos. O nome dela seria Vitória. E o Espírito Santo disse, você não saiu com a vitória física, mas você saiu vitoriosa, aprovada. E naquele dia, é como se o bálsamo do Espírito, ele fosse derramado sobre as feridas e as dores do meu coração. E foi tão automático, aquela dor sair, e eu entender que tudo que eu fiz agradou o coração de Deus. Agradou. Eu me senti aprovada. Por quê? Porque eu alimentei a minha fé. E alimentar a fé me fez ver frutos que eu jamais veria se eu não tivesse tido essa decisão. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O que passamos nos projetou para lugares mais profundos. O que nós vivemos nos fez ter a revelação de um Deus que ainda não conhecíamos. Era necessário. O Senhor estava nos preparando. Mas a resposta de nos alimentarmos daquilo que alimentaria a nossa fé foi crucial para passarmos bem. A minha pergunta para você é: do que você tem se alimentado? Das notícias, das reclamações, das murmurações, das contendas. Esses dias eu fui atender uma pessoa e ela disse assim, ela falou assim, pastora de Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais um dia. E a situação dela não era fácil, eu já estava quase entrando na dela. Eu estava dizendo a verdade, não sei nem o que te falar. Mas de repente eu olhei para ela, eu falei, deixa eu te falar uma única coisa, olha bem nos meus olhos. A Bíblia fala que Deus não dá para nós maior prova do que aquela que nós podemos suportar. Isso que você acabou de falar é uma mentira, você aguenta.
Você aguenta, você só precisa aprender a depositar todas as suas fichas na fé. Você precisa aprender a se alimentar de coisas que vão fortalecer o teu homem invisível para você continuar crendo. Meu Deus, a fé nos posiciona, a fé nos coloca de pé. Ei, eu olhei para ela e falei assim, não, vamos levantar. Quem não aguenta nada? Claro que aguenta, vamos, agora. Sou filha daquela general lá. Quem conhece, quem anda perto sabe. Ai mãe, eu não estou bem. Quem não está bem? Vamos. Tá bom, mãe, deixa eu só dar uma choradinha. Não, Jesus, ele foi humilhado. Nós também precisamos passar pela humilhação. E ela começava, tá bom, já estou de pé, vamos. Sim, uma fé inabalável, movida por aquilo que nós nos alimentamos. Jesus, ele nos ensinou um princípio. Ele sempre nos ensinou a caminharmos, a termos por perto pessoas de fé. Assim foi no exemplo, na situação que ele curou a filha de Jairo. O texto diz que quando Jesus entrou na casa e a menina já estava morta, o que Jesus fez? Jesus mandou todo mundo sair. Jesus falou assim, pode sair todo mundo, só vai ficar aqui comigo 3 discípulos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não quero ninguém aqui que não tenha fé. Não quero ninguém aqui que não creia. Eu não quero ter perto ninguém que vai roubar esse ambiente de fé para crer no milagre da ressurreição. E quando eu olho essa passagem, eu consigo entender alguns princípios. Preste atenção. Pessoas de fé acessam lugares privilegiados. Pessoas de fé experimentam o que poucas pessoas experimentam. Pessoas de fé testemunham o milagre. E pessoas de fé, elas andam perto de Jesus. Você está entendendo? Em segundo lugar, o poder da ressurreição, ele sustenta as promessas. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz assim: mantenhamos firme a promessa que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E lá no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 32, inclusive, esse foi o versículo do nosso devocional de hoje. Quando eu olhei o devocional, eu falei, meu Deus, o Senhor está falando. E olha o que o versículo fala, ele diz assim, olha, nós lhes anunciamos as boas novas. Quais eram as boas novas? O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós. O que Ele cumpriu? Ressuscitou Jesus. A ressurreição de Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. É o cumprimento da promessa de Deus. Então, o poder da ressurreição, ele abre a porta para nós acessarmos a nossa herança pelas promessas. Quando nós entendemos do poder de ter, de servir e de ser filho de um Cristo vivo, nós estamos aptos para acessar as promessas de Deus. Eu não sei você, mas nós estamos profeticamente declarando que estamos no ano da promessa. Revisitar todos os dias as promessas de Deus tem sido algo poderoso, fortalecedor, tem nos enraizado numa certeza de que vamos viver todas elas. Cada vez que eu leio as promessas, eu falo, Senhor, é para mim, eu quero tudo, não quero deixar nada. E se alguém não tomou posse, eu tomo posse dele também. Vem para mim. Sim, as promessas de Deus, as promessas de Jesus. Quais foram as promessas de Jesus na terra? O que Jesus disse? Jesus, ele prometeu a cura. Quando nós declaramos que ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas são as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É promessa. O que Jesus prometeu?
prometeu a paz. Ele disse assim: olha, eu lhes dou a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não é a paz que o mundo dá, mas a minha paz eu dou a vocês. Jesus prometeu o Espírito Santo. Ele diz assim: olha, eu vou ao Pai, mas o Pai vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, e Ele habitará em vocês e estará com vocês para sempre. É o que diz a Bíblia. A Bíblia fala que Jesus prometeu a vida eterna. Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar uma morada para vocês e eu voltarei. Jesus prometeu voltar. Jesus prometeu vida eterna. Jesus prometeu o Espírito Santo. Jesus prometeu a paz. Jesus prometeu o sobrenatural. Quando Ele fala: olha, quem crer fará obras maiores. Obras maiores. Diga assim: eu creio em obras maiores. Eu creio nisso, todos os dias eu busco essa realidade. Quando nós ouvimos um homem que foi curado de uma forma inexplicável, alguns ainda duvidam. Mas essa é a promessa de Jesus, a promessa do sobrenatural, a promessa para nós vivermos coisas maiores. O poder da ressurreição sustenta as promessas de Deus. Agora só não vai acessar as promessas quem não permanecer. Sabe por quê? Porque a taxa de aceleração do cumprimento das promessas de Deus na sua vida, elas são proporcionais à sua obediência. Quando o Márcio veio aqui e testemunhou, vocês acabaram de ouvir o testemunho dele, ele contou que teve um dia que Deus deu um texto para ele. O Espírito Santo falou para ele ler Êxodo. E o que estava escrito em Êxodo? Olha, se vocês permanecerem obedientes, se vocês não se esquecerem, se vocês não se desviarem, se vocês não se corromperem, se vocês não se misturarem, se vocês não se afastarem, se vocês fizerem isso, então as doenças, as pragas que foi derramadas sobre os egípcios, elas não chegarão no meio do arraial do povo de Deus. Uma promessa condicional a um posicionamento. A taxa de aceleração do cumprimento das promessas de Deus são proporcionais à nossa obediência. Por isso que aquilo que você recebe aqui, ele precisa resultar numa nova prática de vida. O Márcio falou, coração de criança, o pastor falou num culto que nós devemos começar o nosso dia vestindo a armadura espiritual. Ele recebeu um comando. O que ele fez? Na segunda-feira, ele entrou no quarto e ele começou a praticar, a obedecer. Revisto de toda a armadura de Deus, calço os meus pés com os calçados da preparação do evangelho da paz, coloco o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, e começo a guerrear. Um passo simples, que fez com que o cumprimento das promessas de Deus viesse rapidamente. Ei, preste atenção, comece a obedecer. Tenha um coração pronto para obedecer. Pronto para obedecer. Se Deus fala, vá para a direita, vá para a direita. Vá para a esquerda, vá para a esquerda. Pare de fazer isso, pare. Faça aquilo, faça. Tenha coragem para orar. Tenha coragem para ficar quieto. Faça. Aquilo que Deus quer derramar para você está totalmente relacionado à sua obediência. Em terceiro lugar, o poder da ressurreição, ele sustenta a minha identidade. A Bíblia fala, na carta de 1 João, ele diz assim, olha, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Qual é a nossa identidade, gente? Somos filhos. Essa é a nossa principal identidade. Lá no Evangelho de João, não na carta, no capítulo 1, ele diz assim, olha, contudo aos que receberam quem? Jesus. Aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem
filhos de Deus. Filhos de Deus. A partir do momento que você recebe Jesus, que você crê e você o professa como seu único e suficiente Salvador, você recebe uma nova identidade, e essa identidade é de ser um filho de Deus. Jesus era o unigênito, o primeiro, mas ele, depois da ressurreição, ele se tornou o primogênito. A porta se abriu, nós nos tornamos filhos, e quem entende isso, preste atenção, entende o seu propósito. Quem entende a sua identidade, entende o seu valor. Quem entende a sua identidade de filho, entende a sua autoridade. E também, preste atenção, entende a sua liberdade. O que a Bíblia fala? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém serve a Deus prisioneiro. Por isso que é muito mais fácil nós que somos livres caímos no pecado do que quem está no pecado ser liberto. Porque Jesus liberta, mas o pecado aprisiona. Se hoje eu quiser sair daqui e pelas minhas escolhas eu decidi acabar com a minha vida, eu decidi me afundar na lama do pecado e fazer tudo que a palavra de Deus diz para eu não fazer, eu posso, eu sou livre. Mas a partir do momento que eu caio, o pecado me escravizou. E na condição de escravo, eu preciso de um libertador. Por isso que é tão difícil uma pessoa que está prisioneira de tantas amarras, de tantos vícios, de tantos pecados, ela sair dessa vida, porque ela está na condição de prisioneira. Ela precisa clamar pelo libertador. Por isso que quem entende a sua identidade de filho, não entende só a sua liberdade, mas também entende a sua responsabilidade. Porque essa liberdade precisa resultar numa responsabilidade. Eu sou filho de Deus, mas porque eu sou filha de Deus, eu sou responsável pela minha vida, por acessar, por viver como filha de Deus nessa terra. Eu sou responsável por vir ao culto todos os dias. Eu sou responsável pela minha busca diária, todos os dias ao acordar. Eu sou responsável por crescer, por buscar, por aprofundar. Ei, preste atenção, se o seu coração está aberto, você vai encontrar. Você só não vai encontrar se você estiver com o seu coração fechado. Por isso, Deus nos deixou, nos libertou, para que pela liberdade nós possamos segui-lo, servi-lo, amá-lo, entregar a nossa vida e sermos fiéis até que Ele venha. É pela liberdade e pela responsabilidade que assumimos como filhos de Deus nessa terra. Agora tem muito filho que ainda vive com a mentalidade de escravo. Sabe quando que uma pessoa, ela mostra que ela tem uma mentalidade de escravo? Quando ela baseia o relacionamento dela com Deus pela recompensa. Ela acha que ela precisa fazer para ter. O órfão, ele trabalha para Deus, mas o filho, ele trabalha com Deus. Preste atenção, a paternidade de Deus é um presente, mas viver a filiação é uma escolha. Deus nos chama a todos para sermos filhos, mas a escolha é minha e tua. O órfão, o escravo, ele precisa buscar a aprovação e a afirmação de tudo o que faz, porque ele tem um buraco, um vazio no coração. Ele se sente inseguro e com medo. Ele é independente. Ele se compara com tudo. Mas a partir do momento que você se torna filho, isso tudo cai. E você começa a entender o seu valor,
a sua autoridade e a sua liberdade. Amém? E em quarto e último lugar, o poder da ressurreição, ela sustenta o nosso futuro. Nós sempre cantamos uma música que diz assim: porque Ele vive. O que nós dizemos? Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Qual é a convicção? Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, essa é a nossa convicção de fé, está nas mãos dele, no meu Jesus que vive está. Você pode se colocar em pé e vamos declarar isso. Levante as suas mãos. Que Ele vive. Você tem um futuro certo. Diga isso, eu não tenho medo. O meu futuro é sustentado pela ressurreição, pelo Deus que é vivo. Diga isso. Temor não há. Agora olhe para o diabo e diga: mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, declare com fé, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Ei, preste atenção. A nossa perspectiva de futuro muda quando nós entendemos que nós servimos um Deus vivo. Sabe o que a palavra de Deus fala? Paulo diz assim: olha, nós não desanimamos, mesmo que o nosso exterior se desgaste, mesmo que a nossa vida passe por dias difíceis. Ele diz: o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. É o futuro, é a eternidade. A ressurreição sustenta o nosso futuro. Porque Ele vive, eu tenho esperança do amanhã. Porque Ele vive, eu tenho esperança que as coisas vão mudar. Porque Ele vive, eu não me rendo diante das circunstâncias contrárias, mas eu continuo crendo, eu continuo crendo, eu continuo crendo dia após dia, porque o poder da ressurreição sustenta a minha fé, sustenta as promessas, sustenta quem eu sou e sustenta o meu futuro. Produz um peso de glória eterna. As nossas mãos, as nossas vidas estão nas mãos de um Jesus que vivo está.